Deus, a paz do Senhor para a igreja. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, 2 de Coríntios, capítulo 2. Segunda de Coríntios, capítulo 2. Quantos querem viver algo novo? Quantos desejam experimentar algo que nunca experimentaram de Deus? Quantos estão dispostos a oferecer para Ele algo que nunca foi oferecido para Ele? 2 de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Vou repetir isso. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Esse lugar aqui deveria estar entranhado de cheiro bom, do bom cheiro de Cristo. O verso 15: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? 17, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Gostaria de começar a ministração nessa noite trazendo essa recordação do que Paulo vai dizer a respeito do seu ministério para a igreja de Corinto. Ele vai dizer, nós não somos falsificadores da palavra. Nós falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, quando eu estou aqui ministrando a palavra, eu trago para a minha memória que eu estou falando sobre Ele, na presença dEle. Fazendo uma comparação que me veio aqui agora. Não sei se você vai lembrar a cena do crime. Já pegou alguma situação onde você encontra com uma pessoa e na conversa vocês acabam falando de um terceiro que não está presente, e às vezes até a gente, quando vai falar a frase que o outro disse, até muda o tom de voz. Alguém já está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes até a voz, coloca uma voz feia para representar a voz do outro, né? Mas isso acontece mais porque o terceiro não está presente. E essa consciência de que eu estou aqui nessa noite para ministrar a palavra, para falar dele, tendo a consciência de que eu estou na presença dele, isso faz toda a diferença. Porque eu creio, a despeito de sentir arrepio ou não, que ele está presente. Não baseado numa emoção, num arrepio. Eu não quero ser um cristão almático, um cristão que a emoção governa a sua vida. A convicção e certeza de que Ele está presente é baseado exatamente no que Ele disse. Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Você pode glorificar o Senhor nessa noite?
que Ele está presente aqui, Ele está presente em todos os momentos da tua vida. Sabe aqueles momentos que você não consegue encontrar explicação por que você passou pelo que passou? Ele estava lá. Ele estava lá. Sabe aqueles momentos que você estava se divertindo tanto com os teus amigos? Ele estava lá também. Ainda que com a distração das alegrias e prazeres momentâneos, nós nos esquecemos dele, mesmo assim Ele está. E quando a gente começa a ter essa compreensão de que Deus nunca se ausenta, isso começa a nortear a nossa vida. Deus nunca se ausenta, e segundo o apóstolo Paulo, Ele escolheu por meio de nós liberar o seu cheiro. Onde nós chegamos, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. E eu acredito que é um cheiro muito melhor do que o Boticário, essas lojas todas podem produzir o bom cheiro de Cristo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar também a vocês a abrirem a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 6. O bom cheiro de Cristo. Que o bom cheiro de Cristo seja exalado por onde você passar. Que o bom cheiro de Cristo se manifeste lá na sua casa, lá no seu trabalho, na faculdade, nas ruas por onde nós passamos, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Que o bom cheiro de Cristo, que seja o cheiro dele. Amém, queridos? Aleluia. Mateus capítulo 6, a partir do verso 16. Aliás, a partir do verso 1. Mateus 6. A partir do verso 1, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Agora verso 16: e quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim
a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu quero ler também com vocês Mateus 5, a partir do verso 13. Mateus 5, verso 13, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Até aqui, queridos. Mateus capítulo 5, 6 e 7, nesses 3 capítulos está uma mensagem de Jesus, que é conhecido como Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha tem muitos princípios que são poderosos, e muitos deles são para o nosso dia a dia, para o nosso viver aqui. A palavra do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Posso ouvir um amém? E o Evangelho, ele fala da salvação das nossas almas, né, para a eternidade, mas existem muitas instruções de Jesus para o nosso bem-estar nesse tempo, enquanto não chega esse dia de nós passarmos para a eternidade via morte ou via arrebatamento. Eu quero crer que todos nós aqui participaremos desse poderoso e grande evento que está para acontecer a qualquer momento, o arrebatamento da igreja. E o Sermão da Montanha vai falar de princípios, vai falar de instruções para nós experimentarmos, vivermos melhor nessa vida. Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos alguns detalhes aqui do Sermão da Montanha, claro que não todo ele, mas alguma coisa que eu separei aqui, porque nós começamos declarando que nós queremos viver algo novo, mas é tolice a gente achar que vai viver algo novo se nós continuarmos vivendo ou fazendo as mesmas coisas de sempre. Se você quiser fazer algo novo, você vai precisar se movimentar de forma diferente, à exceção de uma intervenção de Deus. C.S. Lewis, em um dos seus escritos, chama de Deus de o grande interventor ou interferidor. Sabe aquele Deus que ele está aguardando você se movimentar para lá e para cá, e em dado momento ele aparece, muda a tua história e volta para a descrição, e você, dali para frente, nunca mais é o mesmo. Por exemplo, como foi com Paulo, apóstolo Paulo. Paulo vivia com as suas certezas no coração, entendendo que matar crente ou prender crente era fazer a vontade de Deus, até que ele se encontra de uma forma sobrenatural em uma viagem com o próprio Senhor Jesus. Deus interferiu, se apresentou para Paulo, e dali para frente Paulo nunca mais foi o mesmo. O nosso Deus é um Deus interferidor, é o Deus em que em alguns momentos da nossa vida ele brada como o rugir do leão, e quando ruge o leão a história muda, e é muito bom quando o leão ruge. Espero que o Senhor nessa noite brade aqui para algumas pessoas. Os estudiosos fizeram análises do nosso tempo, de características do nosso tempo, e a despeito de não ser privilégio ou características absolutas só desse tempo, mas
eles reconhecem que em todo o tempo, toda a história da humanidade, sempre houve essas três coisas que eu vou dizer aqui, mas nunca foi tão forte, nunca foi tão alimentada essas três coisas aqui. As três características do modo de vida dos homens hoje está baseado em egoísmo, hedonismo e narcisismo. Egoísmo, você sabe, uma pessoa egoísta precisa receber mais do que é capaz de dar. Mesmo que essa pessoa seja capaz de praticar boas ações, de contribuir e tal, ela quase sempre age motivada por alguma vantagem que vai ter. A pessoa egoísta não significa que ela não ajuda alguém, só que quando ela ajuda com uma motivação errada. A segunda característica do hedonismo é que o homem está atrás do prazer. O fundamento da vida dele, para ele viver, é prazer. Tudo que ele faz é baseado no prazer. Isso tudo é alimentado pelas mídias sociais o tempo todo, isso alimenta essa característica de vida. E o narcisismo, que é consumida pela autoadmiração. A pessoa se admira tanto. E quando nós lemos o Sermão da Montanha, né, Jesus, ele vai falar das bem-aventuranças. Bem-aventurado, né, o pacificador, os mansos, os famintos por justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Do ponto de vista de Jesus, felicidade cabe no simples. Enquanto que para o povo de hoje, para a grande maioria, que são influenciados pelas mídias sociais, isso cada dia mais vai ficando mais forte, o hedonismo, né? O prazer, para fazer algo é movido pelo prazer, ou pelo narcisismo, né? Eu sou o principal, eu sou o bonitão, eu me admiro, e fica aquelas disputas de vaidade um com o outro. Mas do ponto de vista de Jesus ele vem para propor para a gente, e aqui no Sermão da Montanha, os textos que eu li, vai falar de comportamentos como dar esmolas, né, ajudar ao outro, jejuar e orar. Jesus pegou esses três exemplos para dizer, tem gente que faz isso, ora, tem gente que dá esmola, né, e tem gente que jejua. Só que do grupo que jejua, dentro desse grupo que jejua, tem um grupo que jejua da forma certa e tem um grupo que jejua da forma errada. Dentro desse grupo que ora, tem um tipo de gente que ora com a motivação certa, mas tem um tipo de gente que ora com a motivação errada. Dentro do grupo de gente que ajuda, tem um grupo de gente ali que ajuda com a motivação errada e tem outro que ajuda com a motivação certa. E do ponto de vista de Jesus, ele vem dizer, gente, vocês precisam ser influenciados pelo que eu tenho a dizer. E eu queria te fazer uma pergunta, o Evangelho funciona? O Evangelho funciona? Por que a gente encontra pessoas dentro desse cenário, desse ambiente cristão, e as coisas não rompem? As coisas não fluem, porque parece que mesmo transitando, mesmo orando, mesmo ajudando, mesmo jejuando, a vida é como se fosse um loop. Não acontece. Alguém lembra do vinil, disco de vinil? Alguém lembra do disco de vinil? Para os mais novos, você deve conhecer o CD, né? O compact disc, aquele CDzinho, mas antes de existir isso, tinha algumas coisas que reproduziam áudio, que era fita cassete e o vinil, o discão. Quem lembra aqui da vitrola, que você colocava o disco para tocar na vitrola e de repente a vitrola, o disco arranhado, ficava voltando, né? Alguém lembra dessa cena? O disco arranhado, ele voltava. Tem algumas pessoas que a vida parece um disco arranhado, ela chega no ponto e retorna. Chega no ponto e retorna. Mais jejuam, mais oram, né? Mais ajudam,
E Jesus ele vem dizer que essas coisas acontecem, mas ele fala assim, tem um jeito de fazer isso que tem o poder. Ele não está dizendo para não fazer, ele está falando para fazer da forma certa. Né? Eu trago essa frase comigo. O problema para o mau uso não é o desuso. A solução para o problema do mau uso é o uso da forma correta. Então, se nós estamos fazendo essas coisas, nós precisamos, e nós vamos tentar aqui, como que na presença dele, compartilhar algo que pode levar a gente a viver algo novo. Segundo Jesus, né, ele usa no original a palavra makairos, que é realizado, plenamente satisfeito. Ele vai dizer, felizes são os pobres de espírito. Pobre de espírito indica uma pessoa indefesa, impotente, gerando uma dependência de Deus, os que aprendem sempre. Paulo vai dizer assim, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Né? Se a gente pudesse colocar uma frase na nossa testa para lembrar o nosso irmão desculpe o transtorno, eu estou em obras. E eu já nasci no Evangelho, eu já me formei no curso de teologia, mas eu continuo em obras. Desculpe o transtorno. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus. Nós estamos em obra. Você e eu precisamos entender isso, né? Experimentar isso. Isso produz, só vai perceber e tocar nisso, só vai aceitar e praticar isso alguém que tenha a característica muito importante que é a humildade. A humildade nos leva pelos caminhos da vida e nos livra de muitas coisas. Sabe quando a gente está com excesso de segurança? O excesso de segurança no trânsito pode provocar acidentes. Aquela pessoa que está dirigindo e que antes de passar de faixa, ela faz o que tem que ser feito, olhar para o lado e olhar de novo, para saber se pode mudar de faixa. A pessoa que tem muito esse excesso de segurança, ele dirige no trânsito e se arrisca muito. Quantos entendem o que eu falo aqui nessa noite? Então, o excesso de segurança quase sempre é prejudicial. Ser seguro é importante, o excesso é o problema. Quem está comigo aí? Então, o pobre de espírito é aquele que depende de Deus, né? Os mansos, os famintos de justiça, felizes são os mansos, felizes são os pacificadores. O texto que eu li aqui, quando se fala do jejum, quando se fala da oração, Jesus está instruindo e falem assim, gente, quando for jejuar, seja discreto, né? Um dos lemas aqui da nossa igreja, né? Que Deus trouxe para o nosso coração é amor, discrição e serviço. E é muito tênue essa diferença, porque servir e ser discreto é um dom, precisa de uma habilidade, né? Você servir e ser discreto. Isso é desafiador. Mas eu creio que Deus está aqui nessa noite para estabelecer no nosso coração e pelo menos a gente perceber o que é o que, né? Ele vai dizer assim, quando ele fala do jejum, ele fala assim, quando jejuar, lava o rosto. Mas ele não está falando isso como um ritual, que toda vez que você for jejuar, você tem que jogar água no rosto, não é disso que ele está falando. Ele está falando assim, quando você jejuar, faz alguma coisa no teu rosto, para as pessoas não perceberem que você está jejuando. Então, não é só água que você pode usar para disfarçar, pode ser uma maquiagem, pode ser qualquer coisa, né?
Então, esse texto aqui a gente não pode interpretar literalmente, a gente precisa entender que o que ele está querendo dizer é o seguinte: as pessoas, algumas pessoas, elas quando jejuam, elas fazem questão de demonstrar que estão jejuando para que o outro perceba um nível de espiritualidade nela mais do que é. Quantos entendem? E Jesus está dando essa instrução: quando for jejuar, não toca trombeta não. Quando for orar, entra no teu quarto, não fica nas esquinas tocando trombeta em relação à oração, para as pessoas perceberem que você ora. Ou quando for ajudar alguém, ajuda, e que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Isso é um comportamento diferente daquelas pessoas que às vezes, para ajudar, como eu falei aqui no começo, uma das características das pessoas desse tempo, que é o egoísmo. Ele até ajuda, mas ele tem uma motivação errada para ajudar. Ele vai ajudar, mas ele faz uma selfie, e não é errado fazer selfie, mas tem que ver o coração. Por que você está fazendo essa selfie? E parece que esse texto, ele vai dizer assim, o tempo todo é: cuidado para quando você fazer algo, não fazer para ser visto. Aqui está o detalhe: quando for fazer essas coisas, não deixa de fazer não, mas quando fizer essas coisas, cuidado para não fazer essas coisas querendo ser visto. No entanto, no capítulo 5, ele vai falar assim: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. E quando fala da luz do mundo, ele fala assim: ninguém pode esconder uma cidade que é edificada numa montanha. Quando a cidade, quem está comigo aí, irmão? Quando a cidade é edificada numa montanha, as pessoas percebem ela. Ele fala assim: quando você liga um lampião, uma vela, ela, para clarear o ambiente, ela não pode ser posta embaixo da mesa. Ela é colocada num lugar privilegiado para clarear tudo, né? Se aqui faltasse luz e a gente colocasse uma lanterna, é por isso que as luzes ficam em cima, para clarear, elas não ficam debaixo dos bancos. Só que eu queria te falar o seguinte: ser luz do mundo, acaba que você vai ser visto, porque no capítulo 6 ele fala: seja discreto, cuidado para não fazer para ser visto. No capítulo 5, quando fala de sal da terra e luz do mundo, que eles vejam as vossas obras. Espera aí, é para ver ou é para não ver? Parece que existe uma dificuldade aqui, mas não. Na verdade, é que quando ele fala assim: vós sois a luz do mundo, e lâmpada nenhuma fica embaixo do banco, embaixo da mesa, ela fica posta no velador para clarear toda a casa. É tipo assim, irmãos, ali é um lugar de destaque. Aqui que está um problema no nosso meio. Ficar numa posição de destaque que aparece, é por isso que muita gente que vê alguém pregando, vê alguém cantando, aí fala assim: eu quero ser isso. Por quê? Porque está no holofote. Só que o que Jesus está falando é o seguinte: as tuas obras vão ser vistas, porque quem tem luz não pode ficar embaixo da mesa. Aí a melhor coisa que tem é quando você encontra o teu propósito de vida, a tua missão na vida. E quando você tem o teu propósito de vida estabelecido, não importa o lugar que você está, você simplesmente é. Eu falei aqui na semana passada, que quando a gente, uma igreja, um pastor, ele está sendo ungido, ele não está sendo pastor a partir dali, ele só está sendo reconhecido, porque pastor ele já era, ele já vivia isso. Sabe essa consciência de você perceber que você é o bom cheiro, você é o bom cheiro de Cristo, e você não é, o bom cheiro tem que exalar de mim, não é só na hora que eu subo aqui para pregar, é principalmente a hora que eu desço para viver. E aí, eu lembro que esse propósito, pelo menos para a minha vida, que eu não tenho dúvidas que eu vivo o propósito de Deus, e eu fui descobrindo com o tempo. Eu já contei aqui para alguns irmãos, os mais atentos já perceberam que eu tenho dificuldade de falar.
mas na minha infância era muito pior. E chega uma hora que tu descobre a missão da tua vida e você fala assim, é a missão da minha vida. Só que para exercer a função da minha vida, o propósito da minha vida, eu vou ter que aparecer. E eu não gosto de aparecer, eu não quero aparecer. Mas em nome do propósito, eu vou pagar esse preço. Eu vou subir no altar, eu vou ficar diante de pessoas. Entendeu a diferença? Uns querem viver o propósito porque, afinal de contas, fica numa posição privilegiada. Outros não. Outros não. Eu só vou para lá porque eu tenho um propósito para fazer. E o Sermão da Montanha, ele vai desmontar, ele vai de encontro a essas características, né? Essa caricatura que a nossa geração se tornou. Adoração própria. Como gosta de ser visto. E aí se encontra com o Evangelho de Jesus, vai dizer assim, filho, eu tenho uma missão para você. Né? Por exemplo, Jesus, ele era famoso, não era? Ele era famoso, mas ele não queria ser famoso. Ele só foi famoso porque não dá para esconder a luz. Os irmãos de Jesus, que não acreditavam no ministério dele, falavam assim, por que o Senhor não opera um milagre desses que o Senhor opera na festa dos tabernáculos? A maior festa de Israel. Sempre quando eu falo isso, eu me remeto aqui para Itaguaí, né, para a festa da Expo, né? Eu sou morador de Itaguaí há 8 anos, mas eu percebo que a festa da Expo é a maior festa do ano. Eu já ouvi alguém aqui da cidade falar que não compra roupa de Natal nova, mas para a festa da Expo tem que comprar uma roupa nova. Não sei se é verdade não, mas pensa aí. A maior festa da cidade era mais ou menos isso que os irmãos de Jesus estão falando. Por que o Senhor não faz um milagre lá na festa, no meio de todo mundo vai te ver, o teu ministério vai, bombar. A resposta dele, ainda não é chegada a minha hora. E quem de repente ouve isso desavisado vai entender, pode interpretar que Jesus ia ter um momento que o ministério dele ia explodir. Não, mas ele não está falando desse momento, não. Ele está falando da hora da cruz, meu irmão. As canções que a gente às vezes canta aí, né? Chegou a tua vez, chegou a tua hora. Tu vai gravar teu CD, tu vai ser o pregador dos Gideões. Tem alguma coisa errada, cara. Amor, discrição e serviço. Que o Espírito Santo te ajude a responder uma pergunta que você, se não fez ainda, eu te aconselho a fazer. A mesma pergunta que Davi fez para o Senhor. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu entendi errado. Pesa as minhas motivações. Porque aqui está o poder. Quando a motivação é certa. E nem tenta me convencer que a tua motivação está certa. Isso aí é uma questão que você vai ter que resolver com ele. Ok? E outra coisa, com ele, irmão, não tem disfarce. Não tem máscara que o engane, porque a sua palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, alcança
a medula, separa espírito da alma, e não há criatura alguma que esteja de pé diante dele, que não esteja desnudo. É diante dele que nós estamos. E se é verdade que eu estou diante dele, em todas as decisões da minha vida, em todos os movimentos que eu fizer, seja aqui dentro ou lá fora, eu diante e com a consciência que eu estou diante dele, eu vou me julgando. O texto da ceia, né? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Eu vou me julgando. Qual é a motivação de eu estar fazendo isso? Qual é a motivação de eu estar ajudando alguém? E aí Jesus vai deixar: vós sois o sal da terra. É impressionante como a característica do sal, para o que eu estou pregando aqui hoje, se a gente coloca aqui na frente uma peça de picanha, se eu exagerar no sal e você experimentar, você vai reclamar. A função do sal não é salgar, a função do sal é dar sabor. E quando o sal vem na medida certa, ninguém se lembra do sal, só elogia a carne. Que picanha! Estão percebendo que você, como sal, você deve exercer a tua função com discrição? Se você for demais, atrapalha. Bem-aventurados os pacificadores. Você chega no ambiente, lá no teu trabalho, tem uma confusão, você chega, você dá uma palavra e sai, e a paz se estabelece. E você sai e as pessoas talvez nem percebam quem pacificou aquele ambiente. Você é o sal, meu irmão. O bom cheiro de Cristo aconteceu. E você não ficou esperando aplauso. Você não ficou esperando reconhecimento. Você só adorou o Senhor. Uau, glória a Deus, eu fui instrumento de Deus. Ainda que ninguém tenha percebido, está tudo certo. Eu percebo nas folhas do Novo Testamento que sobretudo nos escritos de Paulo, ele vai falar muito contra a vaidade, contra o orgulho. Ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se orgulhando. Eu cheguei porque fiz. Não. As boas obras existem e devem fazer parte da nossa vida por outro motivo. Não é para conquistar a salvação. As boas obras acontecem porque a nossa natureza foi transformada. E dessa nova natureza não pode se esperar outra coisa do que as boas obras. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos onde você está nesse momento. E que você pensasse um pouco sobre isso. Não é o fato de você frequentar igreja, não é o fato absolutamente de você orar ou jejuar, ou de ajudar pessoas, tudo isso é importante, mas se você fizer pelo motivo errado, o máximo que você vai receber são os aplausos e elogios dos homens. Agora, quando você faz para abençoar, e só por isso, aí o Pai que vê, te recompensa. Amém? Continua de olho fechado.
É como se o evangelho puro e simples, para as características, pelo menos o evangelho, o honesto, o sincero, ele não chama a atenção das pessoas que querem aparecer. É quase sem graça. Porque ninguém aqui na igreja recebe no final do mês uma plaquinha dizendo parabéns porque você fez um excelente serviço. Aqui o que você faz, você já sabe por que faz. E se você não sabe ainda, deixa eu te lembrar, tudo que você faz para Deus, em gratidão por tudo que Ele já fez por você. O que você faz, você não faz para receber um aplauso, um aperto de mão, ou da igreja, ou do líder, ou do pastor, ou de quem quer que seja. O que você faz porque de uma pessoa que recebeu um novo coração, era isso que se esperava, a excelência. Tudo que vier às tuas mãos, fazei conforme a tua excelência, conforme as tuas forças. Amém? Continua de olho fechado. Eu queria que você orasse aí no teu lugar. Queria que você falasse com Deus, para que, ainda que essa mensagem não tenha, você pode estar falando assim, eu estou ouvindo essa mensagem, mas ela não é para mim. Eu estou resolvido nesta área. Eu queria que você se comportasse como alguém que precisa. Afinal de contas, nós estamos em obras. E é por isso que não é para você perguntar para você mesmo se está tudo bem, é para você perguntar para o Senhor, sonda, Senhor, o meu coração. Aí deixa Ele te falar, tenha coragem de perguntar, mas também tenha coragem de ouvir a resposta. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Bem-aventurados os misericordiosos. Aleluia. Os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, os pacificadores. Glória a Deus. Se coloca para Deus nessa noite, diz assim: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero servir, eu quero entender o propósito e a missão da minha vida. Me coloca no caminho, Senhor. Endireita o meu caminho, Senhor. Endireita o meu caminho, Senhor. Olha para mim agora. Eu creio piamente, irmãos, no que eu acabei de pregar para vocês. Eu creio piamente que à medida que a gente à medida que fizermos as coisas com o coração certo, a gente vai começar a tocar em coisas poderosas, sabe? Frequentar a igreja, receber a oração de poder. Alguém pode falar assim: pastor, tem um demônio lá em casa, pastor, ora para que o demônio saia. Eu vou orar, o demônio vai sair, mas se o teu coração não mudar, ele volta, porque o que atrai ele para a tua casa é o teu coração. O que é mais poderoso, eu orar assim, sai demônio de uma pessoa, ou então ensinar para ela que ela deve perdoar quem lhe ofendeu? O que é mais poderoso? Sabia que vai ter demônio, à medida que eu libero perdão para alguém que fez algo na minha vida,
eu sou livre de grilhões, eu fico liberto, à medida que eu perdoo. Então, perdoar também expulsa demônio. E quando eu sei disso, irmãos, eu não quero lá em casa, eu não quero que na minha casa tenha trânsito de demônios, não. Eu não quero demônios frequentando a minha casa. Eu creio piamente que eu estou na presença de Deus, né? E o Salmo 91, para mim, precisa ser verdade. Praga alguma chegará na minha tenda. Eu posso ter na minha rua ali um montão de gente com olho grande, eu não quero nem saber, eu tenho certeza que tem. Mas eu não vou me preocupar com eles, eu vou me preocupar. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, porque se eu tiver, irmão, acabou. Estão entendendo? Quem está comigo? Eu tive que responder assim para uma pessoa que me procurou. Eu falei assim: pastor, ora pelo meu comércio, eu acho aqui na rua tem alguém com olho grande. Aí eu falei para ela: irmão, com certeza tem, irmão. Mas o que eu fico surpreso não é essa informação de ter. A informação é como é que ele está conseguindo acessar a tua casa. Tu tem promessa, vaso. Tem princípio quebrado aí. Tem alguém comigo? Então, as trevas podem encher a terra, mas sobre nós está a luz do Senhor. Nesse sermão da montanha, tem mais duas instruções que eu queria dizer para você aqui agora, poderosas. Capítulo 7, o verso 12, diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha que poderoso isso. Você gostaria que as pessoas te cumprimentassem. Aí a Bíblia fala assim: dá um passo e cumprimenta alguém. Você queria que as pessoas te visitassem. Dê um passo, visite alguém. Estão entendendo? Instrução poderosas aqui. E mais um para terminar. O Sermão da Montanha. Ele termina assim. Eu vou parafrasear aqui. Jesus falou assim: vocês me ouviram esse tempo todo, um grande discurso, me ouviram. Agora, a diferença entre quem vai prosperar aqui, quem vai ser bem sucedido aqui, quem vai romper aqui, não é só ter ouvido. Foi bacana ter ouvido, mas para resolver a questão, é quem praticar o que eu falei. Quem praticar vai ser igual aquela pessoa que constrói a casa sobre a rocha. Os ventos virão, as provas virão, mas ele vai permanecer de pé. Agora, aqueles que só ouviram e não praticaram, vão construir uma casa sem estrutura, sem alicerce, sem fundamento. As tempestades da vida virão e vão derrubar essa casa. Imagina você ir no médico, sentar diante da mesa dele, você fala o que você está sentindo, ele passa uma receita, e ele te deu a receita. A receita vai resolver? Só vai resolver se você for lá na farmácia e comprar a medicação e fazer o que ele te orientou. Porque se parar na receita... Então, irmãos, até agora aqui, eu entreguei a receita. O que vai acontecer com vocês vai depender do que vocês vão fazer com a receita. Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês, né? Eu gostaria muito que acabasse logo esse tempo, para a gente voltar a se abraçar, né? A ficar perto um do outro, a se apertar no banco, a pular, a suar, a fazer como se fosse o nosso último culto, né? Como se fosse a última vez, como se nós não tivéssemos outra oportunidade, né? Mas nós queremos terminar essa reunião cantando mais uma vez essa canção, tá bom? Que seja uma verdade para o teu coração. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa força, tá? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam conosco. Toda a igreja diga amém. Vira para quem está do teu lado e fala assim: em todo tempo sejam alvos as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vão viver a melhor semana da vida de vocês.